Como estão todos? Vamos todos bem? Ou não? Olha, estou um bocadinho constipado. Será que isto é já a virose que anda para aí? Já me está chateado. Então, espero que estejam todos bem, mais calmos, mais serenos, mais tranquilos. Mas estou mesmo. Estou mesmo constipado. Tenho uma coisa lá dentro do nariz. Deve ser sinusite. Então, hoje é a 32ª jornada das... Pronto, a 32ª jornada de oração. O que é preciso, na verdade, é nós comunicarmos com todo o universo e fazermos uma parceria utilizando a nossa própria imaginação, fazermos uma parceria com coisas que nós possamos criar na nossa mente, situações, pessoas até que não conhecemos de lado nenhum, criá-las, conversar com elas, até conversar assim, por exemplo, quando estamos sozinhos, fazemos assim uma voz mais baixa, para nos ouvirmos ao mesmo tempo, para tudo funcionar em nós e para nós termos mais calma e mais serenidade. É sempre bom usarmos, como por exemplo o pintor usou o quadro para fazer a sua obra criativa, e o desenho torna-se realidade, ou seja, a pintura torna-se realidade. Também nós devemos utilizar este sistema em nós, ser criativa e criarmos situações, criarmos pessoas, independentemente se elas existem ou não. Nós não nos devemos preocupar quando estamos a criar com isso. Criarmos aquilo que até parece impossível acontecer e criarmos como possível e como se viesse e como se fosse um acontecimento real mesmo. Porque uma das coisas interessantes neste mundo é que existe mesmo tudo. Porque neste quase 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, todas elas, no seu nível mental, têm imagens, pensamentos, têm vida mental ativa, e tudo isso, como o nosso pensamento é uma energia também, pelo ar. E ao expandir por o ar, nós julgamos muitas vezes, e utilizamos muitas vezes a palavra impossível, julgamos muitas vezes que esses nossos pensamentos, essa nossa imaginação criativa, essa nossa visualização criativa, que não tem qualquer tipo de valor, mas tem toda a importância, porque o que vai acontecer é aquilo que eu criar e que tu criares, vai para o espaço que nos rodeia e vai ser atraído pelo aquilo que outros criaram, fosse na China, no Japão, na Indonésia, fosse na Europa, porque há sempre dia, há sempre segundos e segundos e segundos de criações mentais que podem ser muito bem aproveitadas por elas próprias, pelo movimento energético, até do próprio universo, podem se atrair e formar forças enormes, forças essas que vão atuar no sentido, depois através da afinidade, em nós próprias. Se forem muitas forças negativas, evidentemente que a nossa mente aparece negativa. Mas se nós criarmos coisas bonitas, belas, coisas positivas, interessantes, nós atraímos à nossa atmosfera também outras coisas que foram criadas por outras pessoas, da mesma forma. E é aí que se dá a força e é aí que se dá a conectação psíquica, telepática. Portanto, entre uns e outros, e muitas vezes nós até pensamos em determinadas situações que estão a acontecer, por exemplo,
no Canadá, na América do Sul, com outras pessoas. Isso, nós nos interajudamos sem termos consciência que nos estamos a trocar informações, a trocar processos criativos e inclusive a ajudar-nos uns aos outros. É tão interessante e não custa nada. Só o facto de nós criarmos, nós usarmos a nossa mente para criarmos campos, criarmos florestas, criarmos lagos, criarmos tudo o que possa ser útil para o próprio planeta e pode ser útil para nós próprios. Criarmos. Entrarmos sempre num processo criativo, num processo de visualização criativa. Visualizamos coisas, acontecimentos, tudo o que seja para melhor nos fortalecer e para nós ficarmos mais em paz e com uma maior tranquilidade. Tudo deve ser feito. E isso, ao mesmo tempo, nós acabamos por combater o medo, o receio, a angústia que se apodera de nós pelos acontecimentos que se estão a dar. E até conseguimos, se quisermos e se assim o entendermos, conseguimos perfeitamente, se quisermos e assim o entendermos, conseguimos perfeitamente, mas perfeitamente, conseguimos mesmo anular determinadas coisas mais negativas, mais máscaras, que nós não gostamos e que nos estão a perturbar, ou anular atitudes de outras pessoas que estão a proceder mal e que não estão a atuar para o bem comum. Nós podemos fazer isso tudo através do poder da nossa imaginação, da nossa criatividade, através da conversa que temos connosco próprios e dessa labuta que nós temos de conversarmos connosco próprios mesmo mentalmente. É tão interessante que há coisas que nós não nos lembramos, mas que até sabemos, e essas coisas acabam por aparecer na nossa mente. A nossa mente acaba por trabalhar essas coisas e nós às vezes até ficamos admirados. Oh, aquilo então, mas eu sabia aquilo. Só que a vida que todos nós levamos faz-nos ver só aquilo que está mesmo à frente da nossa vista e não nos dá uma abertura visual que nós temos muito próprios, que dá para alcançar um campo visual muito maior, para nós vermos as coisas de uma forma mais real, vermos as coisas de uma forma a obter a informação daquilo que se está a passar connosco, ao nosso redor, à nossa volta, no nosso interior, e logo nós temos uma vontade enorme de consertar, de mudar e já não sermos tão adversos à mudança. Temos uma vontade enorme de conseguirmos, de alguma forma, fazer algo diferente. E às vezes temos uma vontade enorme de mudar algumas coisas pequenas na nossa vida e outras grandes, e acabamos por conseguir uma coragem que muitas vezes não temos de recomeçarmos de novo, o que é muito importante. Nós nunca devemos parar no tempo, nem no espaço, nem pararmos no passado, nem no presente, nem darmos às espera. Temos que estar sempre em movimento. E a forma de estarmos em movimento é a nossa mente. E nós, usando a nossa mente para estarmos sempre em constante movimento e para fazermos e realizarmos a nível mental processos, situações, circunstâncias, criarmos circunstâncias para que determinados acontecimentos que se dão, nunca prejudicando ninguém nem nos prejudicando a nós próprios, é um trabalho maravilhoso que cada um de nós pode fazer,
que o fazemos de uma forma inconsciente, ou seja, não temos grande consciência do que estamos a fazer e muitas vezes não ligamos, mas que se começarmos a ter consciência e o fizermos de uma forma consciência, conseguimos chegar a muitos lados, a projetar-nos para muitas situações, a irmos por muitos caminhos e acabamos por encontrar a sabedoria que temos que ter para ir pelo caminho mais certo. E isso é muito interessante, porque isso é um processo individual, é um processo de cada um de nós, que se junta no espaço energético e esse processo que é nosso, muito nosso, junta-se a processos que são de outros. Nós não conhecemos nem cruzamos na vida e não conhecemos de lado nenhum. Mas o certo é que essas mesmas pessoas estão idênticos de criação como nós estamos. E é maravilhoso. É maravilhoso nós tornarmos o impossível impossível e não haver impossíveis para nós. É interessante que muitas vezes nós delineamos determinados projetos e queremos que aconteça segundo o que delineamos. Mas a verdade também, não deixa de ser verdade, que as coisas nunca acontecem como nós delineamos ou como nós projetamos. Acontecem, a essência em si acontece, mas o acontecimento, a coisa em si, ela não vai acontecer. Vai acontecer da forma que é mais apropriada à nossa evolução, à nossa consciência, ao nosso ser consciente, ao nosso ser emotivo, emocional, ao nosso ser psíquico. Isso é que é importante. É algo que vai fazer com que nós possamos ser uns criadores a sério e que nós possamos atingir determinados objetivos que há tanto tempo gostaríamos de ter atingido e não atingimos porque o medo nos aprisionou, porque a esperança baixou, porque baixámos, como agora se diz muitas vezes, a nossa guarda, não é? Ou então mantivemos-se naquele caminho de, não, eu não vou arriscar, não, eu não vou por aí porque parece-me impossível eu conseguir chegar ali. Nós desculpabilizamos-nos muito a nós próprios dos nossos próprios erros, ou seja, das nossas próprias limitações. Nós temos que ser pessoas muito mais abrangentes, temos que ter diversos pontos de vista. Não podemos ver um banco ou uma cadeira só da forma em que estamos virados, em nenhum objeto, nem nenhum acontecimento. Nós temos que rodopiar sobre esse acontecimento e sobre esse objeto e que a nossa mente tentar compreender todos os pormenores, tentar a compreender tudo aquilo que rodeia esse acontecimento, esses objetos, essas atitudes das pessoas. Se nós fizermos um círculo de volta, tanto de fora como observadores, nós vamos perceber a essência daquele acontecimento e mais, vamos ter uma ideia exata de como devemos atuar perante esse acontecimento e perante essas pessoas. E às vezes ficarmos tão revoltosos ou tão revoltados, às vezes de ficarmos tão desequilibrados, nós acabamos por ter mais calma, mais serenidade e acabamos por ser mais justos para nós próprios e para os outros. O que é interessante, porque isso cria em nós uma espécie energética sobre nós todos, sobre cada um de nós, evidentemente, uma energia que nos preserva e nos protege de todos os males que vão passando ao nosso redor. Porque nós nos preocupamos com o nosso bem-estar, nos preocupamos com a nossa mente, nos preocupamos com aquilo que vem repentinamente e nos preocupamos em transformar, lá está, em criar. Mesmo na nossa mente exista o caos e a desorganização, se nós começarmos
criarmos momentos, de criarmos coisas, de criarmos situações, a nossa mente tende a organizar-se e nós teremos pensamentos mais claros, mais objetivos, passa pela nossa mente as imagens mais verdadeiras. E isso é muito bom, porque é uma arma que é muito nossa e que nós podemos usar para combater qualquer tipo de mal e para combater até os nossos próprios males, o que é muito, muito interessante. Acho que com um pouco de boa vontade, com um pouco de atenção, com um pouco de estarmos a observar as coisas como deve ser, nós conseguimos atingir patamares muito bons, belíssimos. E não precisamos de fazer tanto sacrifício, de sofrer tanto, de estarmos tão desencantados, tão tristes, tão desmotivados. Nós acabamos por nos renovar. Acabamos, agora usa-se muito, acabamos por nos reinventar. Nós fazemos o processo de reinventação da nossa própria personalidade, do nosso próprio eu e da nossa própria consciência, o que é fantástico. Mas em 2 ou 3 ou 4, isso é uma coisa que tem que ser constante, porque os meus pensamentos não param. E os teus não param, os nossos pensamentos estão sempre em funcionamento. Mesmo que nós quiséssemos estar num silêncio absoluto, a mente estava sempre criava. A mente pode criar, ou seja, os pensamentos vêm às vezes tão negativos, tão feios, que até nos incutem a nós a ter um determinado tipo de comportamento, que não é o mais bonito, um determinado tipo de comportamento que às vezes nos influencia na nossa conduta. O que nós temos que fazer, eu tenho aqui uma coisa, mas eu lavei a cara. Lavei-me, com certeza. Mas tenho aqui uma coisa, não percebo. Foi de eu pôr as cotas nos olhos, desculpa, mas eu tenho que também fazer aflição. Mas acho que ela está bem. Então, nós. Opa é uma maneira de dizer. Até parecemos que temos. Até parecemos que temos. Mais energia. Até mais força. Mais determinação. Às vezes há um processo muito interessante que as pessoas usam, que é a resignação. Um processo que eu por acaso não uso, e não há nada por acaso, é uma maneira de eu estar a falar, que eu não uso e nem quero usar. Porque não há nada pior do que nós resignarmos. Porque resignar quer dizer que nós não compreendemos. Agora, aceitar é o melhor processo. Porque quer dizer que nós compreendemos. Nós aceitamos porque nós entendemos. Porque nós percebemos. Agora, quando nós nos resignamos, é assim, ninguém foi capaz de nos fazer entender, nem nós próprios nos soubemos entender. E é aí que este processo todo criativo, todo mental, nos poderá ajudar. Não é nos poderá, ajuda-nos muito. E isso é muito importante. Às vezes, por exemplo, quando se lê um livro, se lermos o livro só por ler e não deixarmos a nossa mente e a nossa imaginação desenhar, porque o livro está escrito, não está desenhado, desenhar o próprio livro, nós chegamos ali a uma altura que já não nos apetece ler aquele livro. Mas quando deixamos a nossa mente, enquanto estamos a ler, desenhar o que estamos a ler, nós vamos lendo mais. Porquê? Porque estamos em duas situações, numa só. Abrimos um livro e estamos a ler o livro. Mas a nossa mente, além de estarmos a ler e a perceber, a nossa mente encarrega-se de criar os espaços, o tempo.
e as situações do próprio livro. E é interessante, faz a maior capacidade de, além da leitura que estão a fazer, estão também num processo de que, ao mesmo tempo que leia, que estão a ler, são levados pela mente a locais, a coisas que realmente estão escritas, e as pessoas acabam por, sem fazer esforço alguma, criá-las na sua mente. E é aí que o romance, é aí. Porque no romance não está o pormenor. No romance está o essencial de uma história. O pormenor tem que ser criado pelo próprio leitor. E é aí que um romance pode ser um grande romance, uma grande história, pode ser uma paixão para a pessoa que está a ler, acaba por ser uma informação de ficção e acaba muitas vezes para as pessoas depois não terem vontade de ler. O que leva muitas vezes as pessoas a não lerem é essa falta de desenvolvimento que elas têm, porque nunca foram chamadas à atenção, nunca caíram em si, dos seus próprios pensamentos. Quantos de vocês já tiveram pensamentos que chegam ao ponto de falar até alto e dizer assim: que raio, mas porquê é que eu estou a pensar isto? Isto não faz nada parte de mim. Faz-nos pensar aquele pensamento. Porquê? Porque vai contra a nossa moralidade. Vai contra a nossa moral. E porquê é que aquele pensamento aparece se é contra a nossa moral? Ele aparece porque, por momentos, nós, como neste universo energético que nos rodeia a todos, nós, como por momentos, abrimos a porta e deixamos que esse pensamento flua à nossa mente consciente. E depois ele pode ou não pode influenciar conforme a nossa força. Ora, se um pensamento desses aparece do nada na nossa mente e nós não o reconhecemos, logo aí nós podemos também fazer o inverso. Emanar para o espaço uma série de pensamentos criativos, proativos, de pensamentos positivos e de criarmos situações que nos virão a beneficiar e beneficiarão quem estiver na mesma linha de pensamento que nós, porque haverá uma atração e aí a força será maior. É como se nós agora, neste momento, pudéssemos pôr o mundo todo, sem exceção, a não ser as crianças, mas as crianças muitas vezes são mais inteligentes do que nós possamos pensar e de que vós podeis pensar. As crianças são muito inteligentes. Elas vão perdendo a inteligência até por causa da educação que a gente lhes dá e dos exemplos que nós damos. Nós às vezes limitamos os nossos filhos. Não temos essa consciência, não o fazemos de propósito, mas a verdade é que limitamos e não os deixamos arriscar. E também não os a travar. Quando se tem que travar, tem que se travar. Nós vamos a conduzir um carro, aparece um obstáculo, de repente, nós temos que ter a noção, em frações de segundos, a nossa mente tem que ordenar que nós temos que travar. E nós não temos consciência disso e isso acontece. É um processo que nós temos de defesa, de preocupação, defesa pela própria vida, defesa pela vida do outro e da preocupação de não adquirirmos para nós muito mais problemas do que aqueles que temos. A nossa funcionalidade como seres pensantes é essa mesmo. Não criarmos coisas ou situações que nos vão prejudicar, que nos vão aprisionar a qualquer coisa, não interessa aqui. Interessa que nos estão a aprisionar, estão a travar o nosso andamento e o nosso caminho. Nós temos, e é por isso que temos, e é por isso que eu estou a falar nisto hoje, nós temos que ter
essa consciência de conseguirmos criar, mas criar de uma forma harmoniosa, de uma forma engraçada, de uma forma louca, mas uma loucura sã. Porque todos nós somos um pouco loucos. Para o mal e para o bem somos todos um pouco loucos. Então, nós devemos criar no sentido de melhorarmos o espaço em que vivemos, melhorarmos a comunidade em que vivemos, mas sobretudo melhorarmos a nós próprios e melhorar as coisas para nós próprios e para aqueles que estão ao nosso redor, que estão mais aconchegados. Muitas vezes nós não conseguimos atingir um objetivo de criação quando esse objetivo é uma outra pessoa. Porque nós, sendo seres tão especiais e tão individuais, e nenhum de nós ser igual a ninguém, nem nenhuma mente ser igual à mente do outro, isso faz com que todos sejamos diferentes. Ao fazer com que todos sejamos diferentes, eu posso ter muita vontade, mas uma vontade enorme de construir um jardim lindíssimo através da minha imaginação. Mas imagina que eu preciso de outra pessoa que me ajude a construir esse jardim. Mas essa pessoa não está nem virada para aí. Então eu posso construir o jardim. Eu posso construir uma parte do jardim, mas a totalidade do jardim eu não a vou conseguir construir, porque depende de outrem. E isso também se reflete naquilo que sentimos, até no amor que sentimos pelos outros ou no ódio que sentimos pelos outros. Há pessoas que sentem um ódio, eu nem sei que palavra é de dizer, mas eu vou dizer, um ódio irracível por outra pessoa. Mas essa pessoa que é vítima desse ódio não sente absolutamente nada. Portanto, não vai alimentar, não vai dar crédito. Então essa pessoa com esse ódio nunca vai conseguir fazer nada. Só vai conseguir no dia em que o outro lhe dê crédito, o alimentar. Porque o nosso mal é que nós alimentamos, e às vezes alimentamos as coisas connosco próprios, o que se torna errado. Num objetivo que eu quero atingir, se eu não posso atingir o objetivo sozinho, tenho que me unir ou juntar a outras pessoas para atingir o objetivo, eu já muitas vezes, a maior parte das vezes, dificilmente vai ser atingido. Só vai ser atingido se eu fizer cedências e se todos aqueles que podem proporcionar-me a mim e que também será bom para elas esse objetivo, houver cedências da parte de cada um e nós nos encaixarmos num todo e deixarmos de ser 1, 2, 3 para sermos só um e então aí haver um processo criativo e uma mente que está unida só aquele tipo de criação, aquele tipo de pensamento e aquela atitude certa e mais correta que nos vai atingir vai nos fazer chegar ao nosso objetivo. É uma das coisas que nós devemos fazer muita atenção. É quando as coisas dependem só de nós próprios ou quando as coisas dependem de nós, mas também dependem de outros. E nós aí temos que fazer uma grande reflexão e temos que ser muito inteligentes ao ponto de percebermos como vamos lidar com a situação e ao ponto de percebermos se as pessoas estão dispostas a estar naquela situação connosco para resolver aquela situação. Isso acontece muitas vezes do amor. Essa pessoa não nos ama. Então nós passamos uma vida inteira atrás de uma pessoa que não nos ama. Esse amor nunca pode ser realizado porque não encontra pouso e não encontra forma de se completar na outra parte que não quer ser amada. E nós não nos podemos zangar, nem podemos obrigar a outra pessoa a amar-nos.
A outra pessoa não tem culpa de nós a amarmos, nós nos termos apaixonado por ela. E nós, às vezes, muitos de nós, temos uma tendência, quando isso nos acontece, de sermos teimosos e lutarmos contra a maré das circunstâncias. E esse é o nosso erro. E é por isso que, às vezes, é isso e termos medo. Gostamos daquela pessoa, aquela pessoa até nos atrai, temos um medo de falar com a pessoa, honestamente, dizer, tu atrais, gostaria de estar contigo, pelo menos de sair um pouco contigo, nem que não pondo todas as outras partes que são consequências das pessoas gostarem e das relações mais afetivas, mais íntimas, não pondo nunca isso, mas falarmos com a pessoa. Só perceber e entender se a pessoa está viradas para ela. Se a pessoa não está virada para nós, nós temos que mudar automaticamente de caminho, porque isso pode nos levar à loucura, pode nos levar à depressão, pode nos levar ao desequilíbrio e pode nos tornar até pessoas fisicamente doentes. A maior parte das doenças que aparecem no são causadas por esta situação que eu acabei de descrever nas várias vertentes. Não só no amor, como pode ser no mundo dos negócios, como pode ser no mundo dos afetos familiares, como pode ser no mundo do trabalho. Portanto, é por isso que nós devemos de agarrar o melhor que há em nós, e o melhor que há em nós é a nossa liberdade mental, é a nossa criatividade, é a força que nós temos de transpor o obstáculo através daquilo que todos acham impossível, mas que nós, através da nossa criatividade, tornamos possível. E é aí que nós realmente somos. E é aí que somos os verdadeiros seres humanos. Porque, de resto, nós acabaremos por ser uma espécie de seres humanos, pela sociedade e os valores que a sociedade e que a economia mete em nós. Nós temos sempre que ter por princípio o desejo e a certeza dos momentos de felicidade que a vida, que nós vamos fazer com que a vida nos proporcione, não é que a vida nos proporcione. Nós é que temos que fazer com que a vida nos proporcione. Mas não podemos fazer isso usando outras pessoas, outros acontecimentos e obrigando isso a acontecer. Porque é por isso que muitas vezes não se resolve. Mesmo a nível espiritual, às vezes, quando nós ajudamos ou orientamos, não é? A nível espiritual, por mais boa orientação e que às vezes é uma orientação real, é uma orientação verdadeira que, se for levada com o realismo que ela é e com a verdade que ela é, consegue ser um grande sucesso e consegue-se até fazer um pequeno milagre e consegue ser grande situação. Não é tomado como ele é dado, é tomado segundo a vontade de cada um. E ao ser assim, o resultado também poderá ser o esperado, nem por quem dá o conselho, nem por quem toma o conselho, porque não o toma, não o toma no mesmo nível energético, toma-o mais baseado no seu eu, no seu querer. Depois aí existe a teimosia, outras vezes existe um pouco de raiva e outras vezes existe não pode ser, tem que ser como eu quero e não pode ser como é como vocês como casais quando discutem com as vossas companheiras, o mais ridículo é discutir e um deles dizer não, tu estás errado, eu estou certo, isso assim, porque vocês esquecem-se, para vivermos em casal muitas vezes um anula-se para o outro viver. E há casais que se juntam com 25, 30 anos
e vivem até aos 70 anos e um deles está sempre anulado. É preciso um deles morrer para aquele que estava a algum pedaço de vida. E isto está errado. Porque não é justo, para que eu seja feliz, eu faça infeliz alguém. Infeliz entre aspas. Eu não vou bater, não vou castigar, mas que eu vou sempre levar a minha. Imagina que a minha companheira me diz: ó Fernando, não deixes a roupa aí. Porque é mais difícil a mim, e eu também tenho o meu trabalho, é mais difícil para mim arrumar a roupa. Ou então, que eu digo ao meu filho: não faças assim, não deixes essas coisas todas desarrumadas, não vás por aí. Ora, o que é que acontece? Acontece que, ao termos esta conversa e a outra pessoa dizer de automático: não, eu faço como quiser, eu ao fazer, desprezar aquilo que nós dissemos, estamos a dizer ou a chamar a atenção, não ter respeito. Claro que eu, se não me quiser aborrecer, o que tenho que fazer é anular-me um pouco, olha, dizer: olha, é parvo, pode ser estúpida, mas olha, o que é que sabe fazer? É a minha mulher, não é? Nós muitas vezes dizemos estas coisas, mas não reparamos que ela tem toda a razão, no fundo. Porque ela uniu-se connosco foi para que nós pudéssemos nos ajudar um ao outro. Não é só no plano financeiro, nem no plano sexual, nem no plano afetivo, nem no plano de criar uma família. É num plano de ajuda. É num plano de compreensão um para com o outro e é num plano de cedências ou então de adaptação a novas circunstâncias. E se assim não forem as relações ou os casamentos, como quiserem chamar, nunca serão relações em que os dois estão completos. Há de sempre haver, a maior parte do tempo, um que está incompleto. Ora, a felicidade é estar os dois completos. Eu sou feliz quando eu próprio me sinto feliz e sinto a pessoa que está à minha frente feliz. E lhe proporciono essa felicidade. Lhe imponho as minhas ideias. Às vezes há aborrecimentos, pequenos aborrecimentos entre uns e outros, entre pais e filhos, filhos e pais, e irmãos. Porquê? Porque um deles quer ter sempre uma razão, quer ser senhor da verdade e quer que seja como ele quer. Até no mundo, na nossa sociedade, há muitas pessoas que se comportam socialmente mal porque têm que ser como eles querem, não pode ser segundo as regras, as leis. Há tanta gente que faz. Porquê que há muitas pessoas que matam outras pessoas com que vivem? Matam porque não respeitam a lei, não respeitam, não amam essa pessoa, não respeitam as regras da sociedade e não respeitam as regras da união de duas pessoas. Tomam aquilo como certo, como propriedade sua. E nós, ao tomarmos as coisas como certas e como propriedade nossas, nós perdemos as triveiras, porque tornamos extremamente agressivos, egoístas e tornamos extremamente incompreensivos e maus. Então o nosso impulso, quando as situações chegam ao limite, é fazer isso. Não é para ti, não é para mim, não será para ti. E pumba, tiram a vida à pessoa, seja um homem a tirar a vida a uma mulher, seja uma mulher a tirar uma vida a um homem. E nós aqui partimos para um passo de que diremos sempre que é a violência doméstica. Não, isto tem a ver com o desenvolvimento da personalidade de cada um de nós e depois o de nós querermos, porque temos que querer, e então usando este processo criativo é fantástico, porque nós conseguimos, experimentar e verão, é como um medicamento. Nós usando esse processo criativo, nós conseguimos atingir certos patamares, certa plenitude nas relações e na vida que nunca atingiremos se não for desse modo. Portanto,
a teimosia exagerada de cada um de nós deve ser uma coisa trabalhada. Nós devemos reconhecer primeiro que somos. Eu nunca vi um bêbado dizer que é bêbado. E nem nunca podemos dizer a um bêbado dizer que ele é bêbado. Opa, uma pessoa que é alcoólica é incapaz de aceitar o. E se nós lhe chamamos alcoólico ou bêbado, nós vamos ter como resposta um processo agressivo da parte dessa pessoa, mas somos nós que o estamos a provocar. Porque há formas e formas de dizer as coisas, há formas e formas de mostrar as coisas, às vezes através do silêncio. E estando a conviver só com a pessoa, mas sendo silenciada, não tocando nesse problema que a pessoa tem, o problema que outras pessoas têm fora daquela pessoa, vocês conseguem um maior resultado de estarem a dizer à pessoa: olha, deixa as drogas, deixa o álcool, deixa a prostituição, deixa essas coisas que as pessoas não gostam, não é? Deixa isso. É a pior coisa que alguém faz a outra pessoa. Porque ninguém vai aceitar o facto por si só. Dependente já é um facto que provoca um certo sofrimento à pessoa, porque é um refúgio que a pessoa está a fazer. Há um problema interior que a pessoa não resolveu. Nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem ninguém, nem os medicamentos só drogando, os medicamentos tapando o buraco sendo a rolha, vai resolver. Tem que ser a própria pessoa. E aí é que está o verdadeiro papel dos bons profissionais, é de não levar a pessoa subtilmente, de levar a pessoa sem levar a pessoa. É dar-lhe armas, é dar-lhe armas, pronto, é dar-lhe qualquer coisa que faça despertar a pessoa e que a própria pessoa perceba porque está a viver aquela fase da vida em que está a destruir a sua própria família, além de destruir-se a si próprio. Portanto, como viram, hoje não pus nem religião, nem política, nenhuma ideologia. Pus simplesmente nós. E aquilo que temos de mais sagrado, que é a nossa liberdade mental, são os nossos pensamentos, o controle dos nossos pensamentos, ou seja, não alimentar um pensamento que seja muito mais prejudicial, pelo contrário, criar pensamentos que anulem esses mesmos pensamentos. Sabemos que temos pensamentos muitas vezes que não são nossos, mas no interior de nós, no âmago do nosso ser, alguma coisa abriu uma brecha para que esses pensamentos viessem, porque ninguém consegue controlar automaticamente o pensamento assim. Eu apanho, agarro e estás controlado. Não. Mas através desse processo criativo, através desse caos que é a nossa mente, mas pôr uma certa organização mental através da criação de um quadro, ou escrever um livro, ou fazer uma peça de teatro, ou ser ator de cinema. Portanto, nós ao fazermos isso, na nossa mente, claro que teremos uma vida mental muito mais equilibrada e conseguimos, aí sim, conseguimos perfeitamente controlar muitos dos nossos problemas. Não controlar, não é só controlar, é resolver também, e conseguimos ser pessoas muito mais equilibradas, muito mais felizes e menos tristonhas, menos desiludidas. Por exemplo, nós sabemos que há dificuldades hoje no mundo por causa da pandemia. Sabemos também que há muitos homens que se lembram de não fazerem aquilo que deveriam fazer e outros que fizeram aquilo que não deveriam fazer. Nós sabemos dessas coisas todas. O que é que nós temos que fazer? A oração é sem sombra de dúvidas, é uma arma enorme para combater isso tudo. Mas mais do que a oração, também é o nosso pensamento. Porque neste momento o planeta, a cidade global está toda a ser atingida. Portanto,
pessoas a pensarem horrorosamente na morte, no sofrimento, na dor. Existem muito mais outras a pensar no lucro. Existem muito mais outras que não querem saber, desde que não nos toca a elas. Então nós temos que pôr aqui um rumo. E como é que vamos pôr esse rumo? É bofetado, ou dizer-lhes, ou escrever? Não! Começamos no nosso pensamento, usamos a nossa mente, usamos a nossa criatividade e pintamos um belo quadro, esculpimos uma bela escultura e começamos a fazer essas obras de arte. E vocês vão reparar, se começarem a fazer isso e a tomar um pouco de atenção a isso, vocês vão reparar que a vossa própria vida começa a ter outro rumo. E que vocês começam a agir de outra maneira. Quer para com vocês próprios, quer para com aqueles que vos rodeiam, que são mais queridos, são do vosso sangue ou são mais vossos amigos, quer para com o resto da humanidade, porque o resto da humanidade também está no mesmo barco em que nós estamos. E basta fazermos isto, mas fazemos de verdade e sermos honestos para connosco, fazemos muito. E quem não pode fazer mais que isto, já muito faz. E não é obrigado a mais. Se quiserem pensar neste pequeno, que não foi o diálogo, não posso conversar com vocês, né? Mas nesta pequena explanação que eu fiz, eu fico grato se cada um de vocês pensar um pouco nisso. E se começarem a fazer, ficarei feliz. E depois os resultados, eu sei que vão ser mesmo bons, mais feliz ainda fico. Mas isso é uma coisa que depende de cada um de nós. Agora se perguntar assim, e tu fazes? Claro que faço. Diariamente, a cada minuto da minha vida eu o faço. Por isso é que eu sei que resulta. E já são muitos anos, já são alguns anos de experiências, de buscas, de estudo, de investigação, de observação. Não faço as coisas só porque li num livro. Não faço as coisas só porque... Não. Eu passei muito tempo e muitas horas na universidade da vida. A ver, a verificar. É por isso que a minha idade real não corresponde à minha idade mental. Não corresponde. De veras que não corresponde. Tanto que às vezes, eu para dizer a minha idade, tenho uma certa... Eu brinco, mas é uma certa dificuldade, porque eu sei a idade que sinto ter, que não é igual àquela em que eu nasci, que está no bilhete de idade. E há dias que eu tenho uma idade completamente diferente de outros dias. E também acontece com vocês é que nunca deram atenção. Ou então, não deram atenção, ou então, de alguma forma, não ligaram. Porque nós não ligamos muitas coisas. Às vezes, por exemplo, o meu exemplo, às vezes sinto-me tão cansado e quero fazer alguma coisa com a minha mente e ela está tão cansada que eu prefiro parar um bocadinho, olha, deitar-me um bocadinho, descansar um bocadinho, 30 minutos até 45 minutos, e depois recomeçar tudo de novo, para ter a força, para ter a vitalidade, porque o nosso corpo precisa ter essa força, essa vitalidade saudável, quer queiramos, quer não. Porque se o nosso corpo não for saudável, se nós não tivermos a vitalidade, morremos mais depressa. Nós sabemos que morremos. E já agora que andamos cá, há que aproveitar o tempo que andamos cá e há que não encurtar esse tempo. Ou não ser, a maior parte das vezes, infeliz. Também acontece nos prazeres. Nos prazeres da vida. Se nós somos muito egoístas nos prazeres, um prazer só se torna prazer para nós próprios quando existe circunstâncias e outras pessoas que podem proporcionar esse prazer. A partir daí, tem de haver respeito.
Se nós não soubermos respeitar, e lá está, não soubermos fazer algumas cedências, nós não conseguimos alcançar o limite, ou seja, a plenitude do prazer. Se nos tornarmos só egoístas, se só querermos saber de nós, nós não conseguimos alcançar a plenitude do prazer. O prazer até é uma coisa tão boa para nós. Nada melhor que ter uma vida mais prazerosa, mais prazerosa que aquela que temos. Não é obcecada, não é eu tenho mesmo que fazer aquilo, eu tenho que seguir. Porque quando começamos assim, nós não estamos bem. Nós não estamos bem connosco. Tudo que vem dentro de nós para fora é uma verdade. E é uma verdade indiscutível. Por mais que possam discutir, não há discussão possível. Mas tudo o que vem de fora para dentro é uma inverdade bastante discutível. E nós, a maior parte das vezes na nossa vida, damos crédito e alimentamos ao que vem de fora para dentro de que há aquilo que vem de dentro para fora. Por isso, o trabalho é nosso, a obrigação é nossa, por isso é que eu digo, nós só podemos contar connosco próprios quando tivermos equilíbrio, podemos contar com outros. Para os nossos projetos, se temos que contar com os outros, sabemos que vai haver determinados momentos do projeto, que vai haver uma certa dificuldade, que não estão todos na mesma onda vibratória, nem no mesmo pensamento. Um porque quer mais isto, outro porque quer menos aquilo, outro porque não quer assim, outro porque não quer assado, e depois vem o orgulho, vem uma série de coisas filhas do ódio e do rancor, do ódio, e não vem as da por exemplo, a humildade, o reconhecer, o adaptar-se à nova realidade, que são os filhos do amor, não vem. A escolha é nossa. Ninguém nos pode obrigar, se nós não quisermos. Se nós permitirmos, tão responsáveis como aqueles que nos obrigam. É um trabalho bom que cada um de nós deveria fazer. Fica ao critério. E acho que para muitos de nós, eu, é como vos disse, sempre fiz esse trabalho na minha vida e continuarei a fazer. Esse trabalho de criar. Às vezes eu até digo, eu vou imaginar tudo para ver se aquele acontecimento se dá. E tento que essa imaginação, e tento pensar, essa imaginação, há muita gente que a está a ter neste momento. Então que se juntem todas as imaginações e aquilo que é uma imaginação passa-se a tornar realidade. Ótimo! Ótimo! E fico feliz por isso. Agora vamos à nossa oração. Eu faço a oração da minha forma. Vós fazeis a oração da vossa forma. Se querem, podem também acompanhar conforme eu vou dizer as palavras. Eu tenho uma forma de fazer a oração que é o conversar com aquilo que muitos de vós nem sequer dão a possibilidade de uma existência dessas coisas. Com aquilo que muitos de vós nem sequer pronto, está para aí virado. E como as jornadas da oração por isso é que eu nunca me esqueço até dos hindus, dos islâmicos, dos ortodoxos, tudo, na minha oração englobo todos os deuses. O Deus de cada pessoa. Porquê? Porque eu quero estar conectado com todas essas pessoas. Também de uma forma diferente fazem a oração. Há pessoas que fazem a oração e que dizem que é a oração rezar 3 Ave Marias, 3 Pai Nossos. Há outros que querem rezar o credo. Há outros que querem cantar. Tudo bem. Cada um faça o seu papel. A essência é que se junte numa só energia e nos oriente de forma a que nós conseguimos resolver o problema. Por isso, eu vou me concentrar e hoje vou pedir aos mentores espirituais
aos anjos da guarda, não vou pedir às energias. Vou pedir aos mentores espirituais que, de alguma forma, mesmo que nós não conseguimos entrar em contacto com eles ou de alguma forma não conseguimos uma conexão equilibrada com eles, que, por favor, que eles possam fazer então eles connosco para que nós possamos ficar mais tranquilos, mais descansados, para que nós possamos despertar o que há de melhor em nós, para nós começarmos a tratar de nós, e tratando de nós, tratamos dos outros. Se for possível, aos médicos espirituais chegarem ao pé dos médicos terrenos e intuí-los, e a todos aqueles que estão nos hospitais, a todos aqueles que estão em qualquer parte e em qualquer sítio, a tratar das pessoas que precisam, possam ser intuídos e mesmo eles possam emanar a sua energia, a sua compaixão, a sua força curativa perante eles todos e aqueles que podem ser curados depois que sejam. Porque também há uma consciência que há alguns que nunca poderão ser curados porque é essa a sua experiência, é essa que trouxeram, é essa a vivência que trouxeram, e nós temos que ter respeito uns pelos outros. O respeito está aí. Por isso, pedir por A ou B ou C não o farei a vós, bons mentores espirituais. Vós conheceis a ficha de cada um e sabeis exatamente o que podeis fazer por cada um. E é isso que eu apelo, que eu peço, e até vou usar hoje uma expressão que raramente uso, que eu imploro, para que a humanidade se torne mais calma, mais serena e, sobretudo, para que os doentes se curem e resolvam o seu problema de saúde e para que os médicos sejam preservados nesta altura em que estamos a passar deste acontecimento no global, na Terra, possa não os afetar a eles, porque nós precisamos deles. Nós precisamos que eles estejam bem para nos tratarem a nós quando estamos mal. Depois, nós podemos, de alguma forma, lançar um pensamento, fazer uma visualização, fazer uma criação. Então, eu faço uma visualização para que eles estejam todos envolvidos numa luz enorme, como se fosse uma película, e nada pode entrar com eles. Se o vírus lhe tocar, automaticamente não tenha nenhuma força neles para eles nos poderem tratar. Mas, pensando em todos, todos também merecem ser assim preservados e protegidos. Então, quem entender que deve fazer a sua própria criação, dirigir-se aos seus próprios Deus, ao seu próprio Deus, com todas as diferenças, e aos deuses também, que todos possamos contribuir com energias diferentes e formas de pensar diferentes e de dirigir a oração diferentes, contribuímos para o grande foco. E que o grande foco, depois de trabalhar todas essas, possa fazer retornar a todos aqueles que precisam de auxílio, de orientação, sobretudo no campo da saúde. Poderemos todos imaginar que os medicamentos que existem se transformam e serão medicamentos válidos para combater a doença. E podemos fortalecê-los nesse sentido, como podemos anular os efeitos secundários desses próprios medicamentos.
Esta é a oração que eu dirijo ao alto, ao universo, aos mentores espirituais, ao Deus de todos os deuses, ao Pai de todos os pais, à Mãe de todas as mães e ao Irmão de todos os irmãos. E que a energia da divindade existencial de cada ser humano e de cada ser que não é humano possa funcionar nesta terra de Portugal, neste país, e possa funcionar na Espanha, na França, na Suécia, na Dinamarca, na Rússia, em todos os países do continente europeu, em todos os países do continente americano, em todos os países do continente da Oceania, em todos os países do continente africano e em todos os países do continente asiático, não esquecendo ninguém e criando também uma personagem para cada indivíduo que vive na Terra, para que essa personagem possa envolvê-los, a cada um deles, e possa criar situações ou fazê-los criar, de modo a que eles possam sair da situação atual e irem para uma situação melhor equilibrada. Todos precisamos de vós. Todos precisamos uns dos outros e todos precisamos de nos unir para o grande foco e para a grande força universal, para que assim, com essa união, desça sobre cada um a energia necessária da cura, da proteção, do trabalho, da abundância, da verdadeira fraternidade, da verdadeira amizade e para que a essência do amor possa nos tocar em todo o nosso ser físico, psíquico, espiritual e mental. Para que todos possamos receber uma pétala de energia, nem que seja invisível aos nossos olhos, mas que essa pétala, ao descer sobre nós, retire do nosso corpo e da nossa raça da doença e todo tipo de desequilíbrio, seja qual for a sua origem, e que aumente, desperte ou faça despertar em nós o sentido da compaixão, o sentir do amor, o sentir da fraternidade, o sentir da união. E com isto, eu agradeço. Agradeço ao universo, aos mentores espirituais, a todas as pessoas que passaram pela Terra e deixaram as suas memórias, que vêm descendo à Terra e que serão os futuros homens e mulheres desta Terra, a todas as pessoas que habitam a Terra e a todos os seres, animais, humanos, espirituais, e a todos os reinos mineral, vegetal e aos 4 elementos da natureza: à água bondosa e cheia de amor, ao ar cheia de partículas curativas que assim que entra no nosso pulmão vai curá-lo de qualquer mazela e vai fazer com que o oxigênio vá a todas as nossas células. Ao fogo, que é a nossa própria temperatura e a temperatura que recebemos do tempo e do espaço. Para que forte e para que nos cure também, e à terra, para que nos perdoe e para que nos dê o alimento
e para que crie as próprias florestas e a própria água e o próprio vento para nós podermos viver aqui, para nós podermos desempenhar as nossas funções e atingir os nossos objetivos. Muito obrigado a tudo e a todos, e a minha mais profunda gratidão ao universo e ao todo e a todos, e a minha mais profunda gratidão ao Pai e à Mãe, e a minha mais profunda gratidão àquilo que parece, mas não é, e àquilo que é, mas nunca vai parecer que é. Muita e muita gratidão. Animados e inanimados. E muita gratidão a todos e ao todo. E pronto, agora, embora já tenha agradecido a vocês, gosto sempre de fazê-lo de uma maneira pessoal. Vos agradeço também. Eu disse-vos que a partir de quinta-feira que atenderia as pessoas uma por uma que tinham que vir no carro, que não podem sair do carro. Eu continuo a dar os conselhos e a estar presente para vocês, para aqueles que querem que eu esteja presente. Eu continuo a estar presente, só que tem aquela porta do meio que muitas vezes vocês conhecem. Eu estou sentado de um lado, vocês estarão sentados do outro e só pode vir uma pessoa de cada vez. Portanto, temos que organizar aqui bem a agenda, que é para não estar uma pessoa 1 hora e outra pessoa estar 5 minutos, para estarem o tempo que é necessário, e os outros esperarão no carro, e quando virem um a sair, vêm os outros. Quando chegam aqui, não devem entrar sem que eu dê a permissão, porque eu dou a permissão quando tiver tudo organizado e equilibrado. E isso é de uma responsabilidade vital para que eu me possa proteger, para que vocês se possam proteger, mas para que nós possamos estar mais perto e nos ajudarmos mutuamente. Então, até amanhã à mesma hora para mais uma jornada de oração. Muito e muito obrigado. Um beijo, um abraço e a minha fraternidade para convosco.